Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, essa semana, como nós refletimos sobre a salvação pela graça, fé e obras, hoje nós vamos responder a pergunta: quando iremos parar de pecar? Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, que isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estarão aparecendo aqui na tela. Vamos estar unindo as nossas orações à dos nossos irmãos para interceder junto a Deus pelos nossos irmãos. Então vamos lá, esse tema é um pouco polêmico porque nem todas as pessoas acreditam nisso que eu vou falar e muitos nem sabem isso que eu irei falar hoje. Ao final do vídeo irei colocar um trecho onde um pastor da nossa igreja, obviamente, faz exatamente o mesmo argumento que eu com relação a isso, quando iremos parar de pecar. Antes de iniciarmos, já iniciando, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, verso 8. Nós temos que ter isso em mente durante esse estudo, durante essa reflexão. 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, o primeiro ponto aqui que nós temos que ter em mente é que nós somos pecadores, nós nascemos pecadores e essa natureza pecaminosa em nós só irá sair, só iremos retirar o pecado de nós, só deixaremos de ser pecadores no momento em que nós nos reencontrarmos com Jesus. Quando Jesus retornar aqui, estamos nós em vida ou ressuscitando para o encontro de Jesus nos ares. Então, só deixarei de ser pecador quando eu for transformado por ocasião do segundo advento. Isso é um ponto. Então, até Jesus voltar, eu serei pecador. Então, mas olhando para nós, é possível parar de pecar? Eu posso parar de pecar? Mesmo antes de Jesus voltar? Será que eu tenho de fazer isso? Vamos lá, Apocalipse 22, verso 11. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quem está no caminho certo, continue no caminho certo. Quem está no caminho errado, continue no caminho errado. Isso é uma orientação para nós e é uma máxima que há de acontecer em nossas vidas em um tempo determinado. Vamos ler outros dois textos para a gente entender de que tempo que eu estou falando. Daniel capítulo 7, verso 9. Daniel capítulo 7, verso 9. Daniel 7, verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e suas vestes eram brancas como a de neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono era com rodas como chamas de fogo, e as rodas eram como fogo ardente. Então foram postos tronos, o ancião se assentou. Se nós formos ver aqui, em Daniel 8 explica, sobre as 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, o início do juízo, o juízo investigativo. Então, essa passagem que os tronos estão sendo postos e o ancião se senta é o início do juízo investigativo, o início do juízo para nós que estamos vivos. Daniel 12, Daniel capítulo 12, nós vamos ler o verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, e até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, nesse momento aqui nós vemos Miguel, Jesus, se levantando, ou seja, acabou o julgamento.
nós temos então duas cenas aqui. Uma cena, o início do julgamento. Outra cena, o fim do julgamento. Ao fim do julgamento, nós vemos que haverá um tempo de angústia. Então a gente vai agora contextualizar isso que está acontecendo aqui. Ao fim do julgamento, os irmãos, acho que eu já falei aqui no canal, aliás, eu tenho certeza que já falei aqui no canal, sobre o fechamento da porta da graça. E o fim do julgamento se dá exatamente no fechamento da porta da graça. O início do julgamento, 22 de outubro de 1844. Então Jesus iniciou o julgamento sobre os vivos e aqueles que já haviam morrido. E quando ele terminar ao fechamento da porta da graça, ele encerra o seu ministério no lugar santíssimo do santuário celestial, se levanta. E nós temos alguns textos que eu também já li aqui em outros vídeos separados, mas eu vou trazer novamente para refletirmos sobre isso. E eu sempre que eu li esses textos, eu falei, presta atenção nisso, irmãos, presta atenção, porque isso é uma coisa que já vem me incomodando há algum tempo, porque está escrito e muitos de nós não conhecemos ou não acreditamos nisso, não sabemos disso. Essas coisas não são faladas nos nossos púlpitos porque são assuntos difíceis, são assuntos duros. Mas nós temos que ter isso em mente, temos que estudar sobre isso, temos que buscar aplicar isso em nossas vidas. Vamos lá, Eventos Finais, capítulo 18. Estes são os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Ou seja, aqui nós estamos vendo que esse grupo que passou pela angústia, a mesma angústia de Daniel 12 que está falando ali, quando Jesus se levanta, esse grupo permaneceu sem intercessor. E o que quer dizer sem intercessor? Hoje eu e você temos Jesus no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Quando nós pecamos, Jesus intercede por nós, purificando as nossas faltas, porque Ele já pagou por isso na cruz do Calvário. Jesus já pagou o preço, então Ele intercede por nós. Pai, ele pecou, ele se arrependeu, meu sangue pagou o preço disso. Perdoa-lhes. Então, somos perdoados, Jesus está intercedendo por nós. Quando ele se levanta, quando encerra o julgamento, nós estaremos sem um intercessor. Não haverá alguém para dizer ali, ele pecou, perdoa, porque Jesus já terminou esse ministério. Então, no fechamento da porta da graça, quem está salvo, está salvo, quem está perdido, e aqueles que estão salvos continuam na prática da justiça, continuam se santificando sem um intercessor. Ou seja, se um salvo pecasse nesse tempo em que a porta da graça se fechou até a volta de Jesus, ele estaria perdido, porque não haveria quem o perdoasse pelas suas faltas. Então, eu e você, passando pela angústia de Jacó, estando vivo após o fechamento da porta da graça, se estivermos salvos, permaneceremos aqui até Jesus voltar sem pecar. Eu e você devemos ter isso em nossas mentes, devemos buscar isso, que busquemos aqui na nossa vida agora, viver sem pecar. Porque haverá um momento que, se eu e você estivermos vivos, quando a porta da graça fechar, teremos de viver sem pecar. Porque o ministério de Jesus no lugar santíssimo haverá se encerrado. Grande conflito, capítulo 39. O mundo terá enfrentado sua prova final, e todos os que se mostraram leais aos divinos preceitos terão recebido o selo de Deus vivo, ou seja, antes do fechamento da porta da graça. Então Jesus cessa sua intercessão no santuário celestial e com grande voz anuncia: está feito. Deixando ele o santuário, ou seja, ele se levantou, saiu do santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Eu e você devemos viver às vistas de Deus sem um intercessor. Devemos viver sem pecar. Devemos viver após o fechamento da porta da graça sem nenhum pecado. Seremos pecadores ainda, sim,
mas pecadores que não praticam o pecado, pecadores que não tropeçam mais. Já recebemos o selo de Deus vivo e iremos viver às vistas de todo o universo sem pecar. Não por méritos que nós conseguimos viver sem pecar, mas porque nos entregamos de tal maneira a Cristo durante todo o ministério de Cristo no santuário celestial, que no momento que Ele encerra o ministério, nós somos selados por Deus e não pecamos mais. Não mérito nosso, mas os méritos de Cristo, por termos abdicado das nossas vidas, temos diminuído o nosso eu e deixado que Cristo vivesse através de nós. E quando isso é feito, o selo de Deus é aplicado em mim e em você. Então podemos viver as nossas vidas sem pecar. Podemos viver aos olhos de Deus, às vistas de Deus, sem um intercessor. Porque o trabalho já foi todo feito. Foi uma vida inteira buscando isso, querendo isso, almejando, nos entregando cada vez mais, buscando cada vez mais. E essa transformação dia a dia, de glória em glória, nos levou a esse ponto. Então, eu e você, quando a porta da graça se fechar, teremos de viver às vistas de Deus sem a intercessão de Cristo e sem pecar. Então, eu e você devemos buscar hoje viver sem pecar. Podemos tropeçar hoje? Sim. Podemos, ainda temos Jesus intercedendo por nós. Iremos pecar hoje? Provavelmente sim, ainda temos Jesus intercedendo por nós. Mas quando a porta da graça se fechar, isso não mais poderá acontecer. Então vou deixar agora um trecho para os irmãos de um pastor falando sobre isso também. E após esse vídeo, voltaremos para a nossa oração final. Quem tinha uma pergunta aqui? Pastor, após Leonardo. o fechamento da porta da graça, os salvos continuarão aqui na terra? E se sim, e se porventura eles pecarem? Os salvos continuarão na terra até que momento? A volta de Jesus. Até a volta de Jesus, porque Paulo disse assim em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quando a trombeta for tocada, descerá dos céus. Os salvos em Cristo que estavam mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados. Depois nós seremos levados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ninguém vai para o céu antes da hora. Essa história de que morre e vai para o céu, isso é mentira diabólica. Quem morre está na terra, assim como está na terra Adão, o primeiro pai da humanidade. Quem morre está sepultado, não tem ninguém no céu. Quem está no céu é o que a Bíblia diz que está. Moisés, Elias, Enoque, esses estão. A Bíblia diz que está. Os demais estão sepultados. E quando é que os salvos irão para o céu? Somente quando Cristo voltar, porque Ele volta para buscar. Não foi isso que Ele falou em João 14, 1 a 3? Eu vou para a casa de meu Pai, vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ele vai vir buscar. Ninguém vai para o céu sozinho, não. Isso é impossível. Ele tem que vir buscar. Agora você tinha uma outra pergunta, né? Se porventura algum salvo pecar durante esse período. Quando se fechar a porta da graça, os salvos não sabem que eles estão salvos, mas eles receberam o selo de Deus, o selo da obediência. E durante esse tempo de provação, do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo, eles viverão sem pecar. E aqui chegamos ao ponto-chave de uma questão. Se eles já estão salvos, por que a angústia de Jacó? Por que Deus está provando alguém que já está salvo? Era a sua pergunta? Por que Deus está provando alguém que já está salvo? Então, entender a angústia de Jacó é crucial, porque ela responde a essa pergunta. E por que é que Deus está provando pessoas que já estão seladas e salvas? Quando é que Jesus sai do santuário? É aqui que ele sai do santuário? Quando é que Jesus deixa o santuário? É aqui na volta dele? Não. Ele deixa o santuário quando o quê? Quando se fecha a porta da graça, porque o primeiro evento que nós vamos testemunhar
depois do fechamento da porta da graça, serão as 7 pragas. Se Jesus saiu do santuário nesse momento, quem é que pode interceder pelo pecador agora? Ninguém mais. Ele não está mais no santuário. Então, deste momento até a volta dele, e nós não sabemos quanto tempo levarão esses eventos, os salvos selados viverão um período de tempo na face da terra sem pecar. Eles não têm intercessor no santuário para perdoá-los caso pecassem, mas eles não irão pecar. E esses salvos, nesse período, o Apocalipse 14 e o Apocalipse 7, os chama de 144 mil. Quem são os 144 mil? Todos os salvos vivos quando se fecha a porta da graça. E eles passarão pelo período da angústia de Jacó sem pecar. Eles não foram glorificados ainda, porque a glorificação do corpo, ela só acontece na segunda vinda. Mas eles viverão um período de tempo sem pecar. E por que eles passarão por isso e viverão um tempo sem pecar? Porque por toda a eternidade, os 144 mil serão a comitiva especial de Cristo. O Apocalipse declara de que aonde quer que Jesus for, os 144 mil estarão com ele. E por que estarão com ele? Porque eles são a prova viva de que a lei de Deus poderia ser guardada e de que o diabo estava errado quando disse que a lei de Deus não pode ser observada. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. Se tem algum pedido qualquer, alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários abaixo também. Lembrando que nesses comentários, nessas perguntas, eu estarei aí, quando atingirmos a marca de 10 mil inscritos, vou dar uma Bíblia Thompson para um dos nossos irmãos que fizeram perguntas aqui desde o início do canal, tanto pelo canal do YouTube, tanto pelo aplicativo. Se você tem os pedidos de oração, também deixa nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos conduzindo, que o Senhor venha a entregar o Teu Santo Espírito a nós, Senhor, que possamos, Senhor, de glória em glória, através do poder do Teu Santo Espírito, através de Cristo vivendo em nós, Senhor, estarmos cada vez mais, passo a passo, próximo a essa realização em nossas vidas, que possamos, Senhor, em breve, vivermos aqui sendo pecadores, sim, mas sem pecar. Que o Senhor nos ajude nesse processo de santificação, que o Senhor nos ajude nesse processo, para que possamos viver aos Teus olhos, às Tuas vistas, sem pecar, sem o intercessor, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.